Eu vou pedir para todos. Boa noite a todos. Com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui reunidos para o estudo sistematizado da doutrina espírita. E hoje nós vamos dar início lendo uma página que a Georgia vai ler para todos nós. Boa noite. A mensagem é Jesus, Lema e Leme, do livro Lindas Mensagens de Meimei, psicografia de Mildes Carvalho Bona. Com Jesus, não estaremos mais órfãos de misericórdia. Ele é a luz, qual farol bendito que ilumina o barquinho da vida. E, por mais que as tormentas do mar revolto das experiências nos atinjam, seus ensinamentos mostrarão o porto seguro da paz. Compreendamos as vicissitudes porque passa todo aquele que se dispõe a vencer as próprias imperfeições. Jesus é o lema do bem viver e o leme seguro que sustenta o barquinho da reencarnação. Felizes os que, pela graça das lições do Evangelho, recorrem aos benefícios da prece para readquirir bom ânimo, paciência, resignação e forças para vencer as dificuldades. Assim, torna-se possível o refazimento após os grandes embates, como também prosseguir na jornada. Esses caminharão a passos mais ou menos largos em busca da pacificação interior e da dos outros. Se, com humildade, vivenciarem o verdadeiro amor, estarão vivendo sob o lema de Jesus, o Divino Protetor, com a certeza de que ele está no leme. A vida na Terra, então, viverá uma nova etapa com a fraternidade, começando no seio sagrado da família, que terá a solidariedade como fundamento natural. Então, amigos, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso Mestre, e vamos agradecer por mais essa oportunidade bendita do estudo, dos momentos em que podemos nos dedicar a aprender e a compreender um pouco mais da nossa doutrina e também dos ensinamentos do Mestre. Pedimos, Mestre, que nos ajude nessa compreensão, que a nós possamos estar abertos a essa compreensão, possamos estar concentrados para aprendermos tudo que for dito aqui. E nós pedimos que tenhamos todos um bom estudo hoje e por tudo agradecemos, por graças a Deus. Muito obrigada, Georgia. Muito obrigada, Miriam Simone. É com muita alegria que a gente recebe mais uma vez aqui o Marcos Bernardi. O Marcos esteve conosco, como ele bem lembrou, há 11 meses atrás, foi em junho do ano passado, que ele falou do caminho da simplicidade no Evangelho de Jesus, que foi um estudo assim que tocou a todos nós, né? Foi muito legal. E apresentando o Marcos, ele é sociólogo, professor universitário, diretor escolar, ele dá aula nos cursos de pedagogia, direito, comunicação. Ele atualmente mora em Atibaia, como ele me informou, mas ele é trabalhador há uns 29 anos de uma casa espírita em Campinas, que é a Morada Espírita Professor Laire Hans, onde ele coordena os estudos da mediunidade. E ele acabou de nos informar, gente, que a casa é um pouquinho
pouquinho grande, ela tem pelo menos 210 trabalhadores na casa. Então, Marcos, nós só temos a agradecer a disponibilidade de você estar conosco. E hoje, Marcos vai trazer para a gente um tema que é uma especialidade, posso dizer assim, lá da casa que ele trabalha, Casa Espírita, o tema sobre a cura. Quais cegos Jesus curou? Quais cegos Jesus não curou? Então, Marcos, fique à vontade, a palavra é sua. Tá certo, minha irmã. Boa noite a todos que estão conosco, todos que virão a estar posteriormente. Falei, né? Já estávamos batendo um papo, é uma satisfação, uma alegria. Tem, a gente faz esse trabalho e tem casas que todas, né, são benditas, mas algumas a gente se sente mais em casa, né? Porque a identificação é maior, como essa daqui, né? Me sinto muito à vontade. Eu vi que, até por conta do estudo que vocês estão fazendo, do Evangelho Rede Vivo, né? Que estavam na sessão das curas, né? E aí eu pedi uma intuição para falar sobre os cegos, né? Porque os cegos, eles estão presentes no Evangelho de Jesus o tempo todo, né? Tem três símbolos, ou três imagens, ou três elementos que Jesus utiliza praticamente o Evangelho inteiro, né? É o pão, é a água e é a cegueira, ou a visão, né? Ou o binômio cegueira e visão. Se a gente for puxar pela memória, a gente vai lembrar de tantas vezes que Jesus falava sobre ver, falava sobre a cegueira, né? E eu, como você disse, sou professor. E eu, como professor, eu aprendi que muitas vezes a gente não deve contar se as pessoas já sabem ou não os conceitos que a gente vai usar. Porque muitas vezes, muitas das desavenças ou das dificuldades de comunicação é porque as pessoas entendem coisas diferentes pela mesma palavra. E como elas não fazem um pit stop inicial para ajustar o mecanismo, então, quantas vezes uma briga religiosa é porque você entende o que você entende por espírito, outro entende por alma, o que você entende como plano espiritual, ele entende como céu. No fundo, vocês estão falando a mesma coisa com palavras diferentes. Então, é muito bom, é muito importante que a gente tente embora pareça óbvio, a gente tente clarear os conceitos, né? O que a gente está falando aqui? A gente está falando de cura e a gente está falando de cegueira, né? E eu costumo dizer, irmãs e irmãos, que, como professor também, que as perguntas mais básicas são as mais difíceis. As perguntas mais simples são as mais difíceis, né? Às vezes é mais fácil você explicar para um aluno lá da mocidade o que é bicorporeidade, o que é dupla visão. Aí esse aluno fala assim: minha amiga Márcia, professora Miriam, me explica o seguinte, duas perguntas muito simples. O que é a liberdade? O que é a justiça? E talvez você fale, vamos voltar para a bicorporeidade, que é mais fácil? Então a gente às vezes vai usando as palavras sem pensar. A primeira que eu gostaria de conversar com vocês, cura. Vamos supor que alguém perguntasse de uma forma muito elementar: o que é a cura? Mamãe, papai, estou aprendendo lá sobre saúde na escola. E aí eu vi lá, Zezinho foi curado. O que significa a cura? E aí, em geral, a gente, para pensar na cura, a gente acaba pensando no seu par, que é a doença. É quase como se você falasse só a cura, porque há doença. E aí eu fui buscar um pouco isso, né? O que é doença? Aí quando você vai lá no latim, você descobre que doença vem de dolentia, ou dolentia, se preferirem. E o que é dolentia? Dor. Então você tem amante é o que ama, dormente é o que dorme, e doente é o que sofre dor. Portanto, a dor faz parte da experiência humana.
num planeta de expiação e provas. E a gente, na nossa infância espiritual, quantas vezes a gente se revolta com a dor? Quantas outras tantas vezes a gente quer ter a ilusão de que não haverá dor? Eu lido com crianças na escola e com adultos na faculdade. E quantas vezes eu ouço das mães que elas fazem de tudo para que o seu filho não se frustre, que é a dor da alma. Ou às vezes você liga e fala, mamãe, a criança estava correndo aqui, caiu no pátio, machucou o joelho. Ah, meu Deus! E ele está chorando? Não, mas já chorou, passou, agora ele está bom. Como se uma coisa que faz parte da vida, que é a dor, não pudesse existir, não devesse existir, ou a gente deveria fugir dela. Mas o mais interessante é o que vem agora, minhas irmãs e irmãos. Tá bem, então a raiz de doença é dor, isso. E você quer fugir da doença para encontrar o quê? A saúde. Mas e se alguém perguntasse, mamãe, papai, o que é saúde? O que é ser saudável? O que é uma pessoa saudável? Aí eu fui buscar também a raiz da palavra. E aí eu encontrei que saúde vem de salus, que sarar vem de sanare. Mas o mais interessante, as duas coisas vêm da palavra salvus, em latim. Aí você me pergunta, e o que quer dizer salvus? Quer dizer inteiro, pleno, total. Que, por sua vez, vem de uma raiz mais antiga no sânscrito, que é sarva, que quer dizer a mesma coisa, inteiro, total, pleno. Aí, uma amiga médica me disse que a atual concepção da Organização Mundial da Saúde para definir saúde é um estado de plenitude física, mental e espiritual. Portanto, de cara, a gente já entende que se é um estado de plenitude física, mental e espiritual, eu tenho 3 elementos da saúde, eu posso ter 3 elementos da doença. Física, mental e espiritual. E por que isso é muito importante, meus amigos, irmãs e irmãos? Porque quando a gente vai para o Evangelho de Jesus, muitas vezes Jesus vai usar as expressões tanto no sentido que ele está falando do físico, mas outras vezes ele estará falando do espiritual, outras vezes ele estará falando do mental. Então, por exemplo, no caso da cegueira, algumas vezes ele está se referindo à cegueira física dos olhos, mas outras tantas ele está se referindo à cegueira do espírito. Quando Jesus fala assim, desperta tu que dormes, você pode entender isso no sentido físico, o sujeito está de olho fechado dormindo, ou você pode entender isso no sentido espiritual. Assim como quando Jesus falava dos mortos, não necessariamente ele estava falando dos desencarnados. Ele estava falando daqueles que estavam mortos no sentido de não terem acordado para a vida. Ainda nessa provocação inicial, minhas irmãs, e se alguém perguntasse o que é ser cego? Talvez no dia a dia da Terra você diria ser cego é fisicamente não ser capaz de identificar imagens. Mas será que é somente a esta cegueira que Jesus se refere? Por isso a provocação do título da nossa reflexão. Quais cegos foram curados, quais cegos não foram curados?
É como se eu perguntasse a vocês: ser cego é não enxergar ou ser cego é não ver? Ser surdo é não escutar ou ser cego ou ser surdo é não ouvir? São duas formas de ser surdo, são duas formas de ser cego. E isso tem a ver com o que a gente vai começar a refletir agora. Há várias curas de cegos no Evangelho. Eu vou procurar falar rapidamente de três. A cura do cego de Betsaída. A cura do cego de Betsaída está no capítulo 8 do Evangelho de Marcos. A cura do cego de Jericó, esse está em três evangelhos, mas eu vou usar o capítulo 18 de Lucas. E a cura do cego de nascença, que está no capítulo 9 de João. E aí, para aguçar a nossa reflexão, eu vou começar com uma pergunta para vocês pensarem, a gente conversar no final, aqueles que estão em casa pensarem depois, que é o seguinte. No capítulo 9 de João, Jesus cura aquele cego de nascença. Ele está andando por Jerusalém, é aquela semana final em que ele vai ser crucificado. Ele vê um cego de nascença. E aí, eu vou resumir a história, ele cospe no chão, faz barro, passa nos olhos desse cego e manda que ele vá se lavar no tanque de Siloé, né? Para quem conhece a história judaica, tem uma significação, porque o tanque de Siloé era dentro dos muros e era o tanque em que os judeus se lavavam. E o tanque de Betesda, que tem até aquela passagem do paralítico do tanque de Betesda, ele ficava fora dos muros da cidade. Como a dizer, esse aqui é o tanque dos proscritos, dos que estão fora da sociedade. Então, Jesus mandar aquele cego se lavar no tanque de Siloé é como dizer, a partir daqui você está reintegrado. Muito bem, ele se lava, as pessoas o conheciam, porque ele era cego de nascença, mendigo, e elas ficam atônitas com aquilo a ponto de pegarem esse cego e levar para os doutores da lei, os fariseus. E os fariseus olham para aquilo e vejam como a cegueira pode não ser a cegueira dos olhos. Esses fariseus olham para aquela cena e perguntam assim: quem foi que cometeu o pecado de te curar num sábado, que é um dia resguardado às orações? Percebam o que é a cegueira, que muitas vezes o espírita também tem, o católico tem, o evangélico tem, de se prender tanto à forma que esquece o conteúdo. Então, eles estavam diante daquilo que eles chamam de um milagre, um cego voltou a ver, e eles olhavam para o quê? Para a formalidade do sábado. Bom, tem toda a história em que esse cego vai quase colocar os fariseus no ridículo. Os fariseus vão dizer: esse homem não é de Deus, esse homem vem do diabo. E aí tem uma passagem, eu vou pedir licença só para ler esse pedacinho, para a gente não se estender, é, é, em que eles vão dizer o seguinte: esse homem é do diabo, porque quem faz isso não é de Deus. E aí o cego, ironicamente, vira para eles e fala assim: ó, se é de Deus, eu não sei. O fato é, eu não enxergava, agora enxergo. Né? Quase como se o fariseu tivesse a dizer, o cego tivesse a dizer a esses fariseus: vocês não são capazes de ver? Vocês não são capazes de ver que eu era cego e estou enxergando?
Vocês não são capazes de ver que alguém absolutamente fora do comum nesta cidade, nesse templo, que é capaz de fazer isso? Os fariseus não satisfeitos mandam chamar os pais do cego para que eles atestassem que ele era cego de nascença. Os pais se acovardam, tem toda uma passagem da história, e finalmente os fariseus libertam esse homem. E esse homem encontra Jesus. Lembremos-nos que ele era cego, e ele foi com o barro até o tanque, então ele não viu Jesus. Aí, quando ele sai dali, já enxergando, tem uma pequena passagem em que Jesus ouviu que o haviam expulsado e, encontrando-o, lhe disse: Tu crês no Filho do Homem? Em resposta, ele disse: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus: Já o tens visto, sou eu que fala contigo. Ele disse: Creio, Senhor, ajoelhou e reverenciou a Jesus. E Jesus disse, e essa é a frase que eu queria colocar para a gente refletir: Eu vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Se você pega essa frase, num primeiro momento, ela parece até enigmática, não é? Como assim? Jesus veio para exercer um juízo a fim de que aqueles que não veem comecem a ver, e aqueles que veem se tornem cegos. Por que parece enigmática, irmãs e irmãos? Porque Jesus estava falando simbolicamente. Jesus não estava se referindo aos olhos físicos meramente. Ele estava a dizer: olha, há muitos que buscam a luz, mas não conseguem vê-la. Há muitos que estão nas trevas, mas almejam pela luz. Eu vim trazer a luz a essas pessoas. Né? Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Mas há muitos, para usar um linguajar dos nossos jovens, há muitos que se acham. Há muitos que acham que sabem tudo, que veem tudo, que são os detentores da verdade diante dos ignorantes. Esses vão ficar cegos, porque eles vão ficar perdidos, como aqueles fariseus da história. Você imagina, no fundo, o que era aquela reação dos fariseus, minhas caras? Era desespero. Nós estamos aqui, nos colocamos como os emissários de Deus na terra, vem esse sujeito aí e faz um cego enxergar. O que vai ser de nós? E aí você começa a entender que cegueira e visão, do ponto de vista espiritual, são coisas diferentes. Porque Jesus, em certas passagens, curou a cegueira para que a pessoa pudesse ver. Mas há outras passagens no Evangelho, meus caros, em que Jesus curou com a cegueira física. Querem ver? Jesus disse: Eu vim a esse mundo para que os que não veem vejam, e aqueles que acham que veem se tornem cegos. Conseguem lembrar de um personagem? Saulo de Tarso, indo no seu cavalo imponente atrás de Ananias, o grande fariseu, doutor da lei, a dizer: cambada de ignorantes, vocês não veem nada, vocês não são capazes de ver a verdade, vocês não são capazes de ver a Torá. Quem leu Paulo Estevão está entendendo ainda mais profundamente o que eu estou dizendo. Então,
Paulo era aquele que achava que via, embora fosse um ignorante por dentro. E como é que Paulo é curado da cegueira espiritual? Com a cegueira física. Então, no caso de Paulo, Jesus cura Paulo com a cegueira física. Ele usa a cegueira física para curar a cegueira espiritual de Paulo. Como a dizer, Paulo, agora você está vendo? Agora você está vendo, né, irmão? Meu filho, agora você está vendo o que você não via. E agora você está vendo que era tudo ilusão. Então, a gente precisa entender a cegueira nesse sentido simbólico. E a gente precisa entender que cegueira e visão não é água e óleo. São degraus. Há duas outras curas muito interessantes no Evangelho: a cura do cego de Jericó e a cura do cego de Betsaida, né? Ou Betsaída. Não posso lê-las todas, senão a gente ia ter uma coisa que ia extrapolar o nosso tempo. Mas só para aqueles que não conhecem, a cura do cego de Jericó é impressionante. Por quê? Ele era um mendigo, estava na saída de Jericó, sentido Jerusalém, mendigando, porque os mendigos ficavam sempre nas entradas ou saídas da cidade, que era onde tinha mais fluxo de gente. Chega Jesus com todo aquele grupo e as pessoas falando Jesus, 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 e ele começa a gritar por Jesus. E ele sabia que Jesus era o Messias porque ele gritava, ó filho de Davi. Para os judeus, o Messias viria da tribo, da descendência de Davi. E o que acontece com esse cego? Fica quieto, para, não atrapalha. E não era qualquer um que estava falando, hein? Eram os discípulos de Jesus que estavam mandando o cego ficar quieto. É para a gente pensar, né? Quantas vezes o discípulo de Jesus, o seguidor de Jesus, ao invés de ajudar o miserável a chegar até ele, o atrapalha. E ele grita por cima de todos os obstáculos até que Jesus o ouve. E Jesus manda chamá-lo. E está escrito lá no Evangelho, ele imediatamente lançou fora a sua capa. Não sei se lembram dessa passagem. Lançou fora a sua capa e foi ter com Jesus. O Império Romano era tão organizado que havia capas com dizeres específicos para o mendigo. Então, é como se fosse um crachá. Aquela capa autorizava o indivíduo a mendigar. E ele era cego. Portanto, a única coisa que ele tinha para garantir alguma comida e subsistência era a sua capa. Percebem que o ato de jogar a capa que está lá no Evangelho não é um recurso estilístico? Tem uma profundidade ali. Ele está dizendo, ele lançou fora tudo que era a garantia que ele tinha. O ato de confiança dele em Deus era tanto que ele lançou fora a capa, que era a única coisa que garantia a ele mendigar para continuar vivo. Aí ele chega até Jesus. E às vezes a gente não percebe cada linha do evangelho como tem uma profundidade escondida ali, né? Ele chega até Jesus e Jesus olha para ele e faz a seguinte pergunta: o que queres? O que queres de mim? Ora, quando eu era adolescente e vi essa passagem, eu falei assim, né? Eu, na minha prepotência de adolescente, falei, senhor, o que o cego ia responder? Eu quero um croissant com cappuccino, né? Ué, o sujeito é cego. Mas depois você vai entender que Jesus está sendo muito mais profundo do que parece. É como se Jesus estivesse perguntando a ele, você só quer enxergar ou você quer ver? Você está diante do Verbo divino na terra.
Você veio aqui só curar seus olhos ou você veio curar mais? Se saúde é bem-estar físico, mental e espiritual, você veio buscar qual? Só o físico? Minhas irmãs, meus irmãos, não acontece isso na casa espírita todo dia? O sujeito chega na casa espírita porque tem uma dor nas costas, está com uma dor no fígado, está com uma dor no rim, está com uma dor de cabeça. Mas ele chega na casa espírita como quem chega a Jesus. Então você chega a Jesus, que pode te dar água viva, o pão que você não vai ter mais fome, pode te dar paz do espírito, a transformação do seu ser, e muitas vezes você vai até lá para quê? No fundo eu só quero curar minha dor de cabeça. No fundo eu só quero curar minha dor nas costas. E o cego responde para Jesus: eu quero ver. Ele não responde: eu quero enxergar. E no grego, que é a tradição, a escrita, isso faz mais sentido ainda. Eu quero ver. E o Evangelho diz o quê? E ele ficou imediatamente curado. Aí tem uma frasezinha que muitas vezes nos passa desapercebido. E passou a seguir Jesus pelo caminho. Ou seja, ele não foi só curado dos olhos. Ele automaticamente se tornou um discípulo de Jesus. Como se ele fosse curado dos olhos e do espírito. Agora, tem a terceira história. E essa história, antes de eu começar, eu vou fazer uma brincadeira, provocação a vocês. Já foram 2 cegos: cego de nascença, cego de Jericó. Quando eu acabar a terceira história, eu gostaria que cada um em casa ou aqui, que está todo mundo junto, fizesse uma perguntinha simples para si mesmo. Com qual dos 3 cegos eu me pareço mais? Certo? O cego de Betsaída, ou Betsaida. Betsaida ficava do lado de Cafarnaum e do lado de Corazim. Eram todas cidades lá em cima do lago o que eles chamavam de mar, mas que era um lago, né? O lago da Galileia, no norte. Elas eram muito próximas, uma da outra não tinha mais que 10 quilômetros, tá? E Betsaida era uma cidade que renegou Jesus. Tanto é que é uma passagem do Evangelho que Jesus fala assim: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Em verdade vos digo que no juízo final. Bom, por que isso é importante, gente? Jesus está passando por Betsaida e trazem um cego até Jesus para ele curá-lo. Jesus toma o cego pela mão, sai com o cego da aldeia, aí ele cospe nos olhos do cego e impõe a mão. Pode parecer uma coisa estranha, né? Já me perguntaram, mas Jesus cuspiu na cara do sujeito? Na antiguidade, na sabedoria egípcia, na sabedoria grega, né? Isso está em. Agora me foge o nome do médico, mas daqui a pouco eu lembro. Isso era uma prática comum. Para que vocês tenham uma ideia, no Talmud, que é uma espécie de catecismo judaico, havia inclusive a crença que a saliva do primogênito, do filho primeiro, curava doenças. Então, usar a saliva para curar fazia parte das tradições culturais. E Jesus não violentava as pessoas. Então, ele usava aquilo que era a cultura das pessoas. Jesus cospe nos olhos dele, impõe a mão sobre os olhos do cego de Betsaída, retira e pergunta: o que percebes? E ele diz: vejo alguma coisa, porque vejo os homens como se fossem árvores, ou seja, como se fossem vultos. Mas ele não estava vendo ainda, ele via em partes.
Então Jesus novamente impõe a mão nos olhos desse cego. E quando ele retira, o cego vê perfeitamente. E como termina essa passagem? Jesus vai dizer: não voltes para a aldeia. Percebam que aqui nós temos dois elementos importantes para olhar. O primeiro, ele retira o doente da aldeia. É a única passagem no Evangelho que Jesus tira alguém de algum lugar para curá-lo. E a segunda, no Evangelho inteiro, essa é a única passagem em que a cura de Jesus se faz em duas etapas. Todas as outras curas de Jesus são feitas imediatamente. Ou por vontade dele, ou por mérito do curado. Então você tem, por exemplo, a mulher com fluxo de sangue. O mérito da fé dessa mulher é tão grande que ela é curada sem que Jesus tivesse mentalizado. Não é? Há outras passagens que ele cura as pessoas e muitas vezes elas não têm merecimento. Mas a vontade dele foi de curá-las. Bom, mas vamos ficar no cego de Betsaída e vamos ver a diferença para o cego de Jericó e para o cego de nascença. O cego de Jericó, ele cura-se pela força de vontade dele. Ele foi capaz de enfrentar a tudo e a todos para chegar até Jesus. O cego de Betsaída, ele é levado até Jesus. Como quem diz, se você não fosse levado, você não estaria diante dele. Não foi a sua vontade, não foi a sua força, não foi a sua determinação que trouxe essa cura. Foi a misericórdia de alguém. Eu pergunto para vocês, irmãs e irmãos, a imensa maioria de nós, quando chegou, ou a imensa maioria das pessoas que chegam a uma casa espírita, cheios de dor, buscando cura, eles chegam como cego de Jericó ou chegam como cego de Betsaida? A maioria chega como cego de Betsaida, né? E como dizia o grande Chico Xavier, tomados pela mão, uma irmã muito útil, uma servidora de Jesus, nos toma pela mão e nos leva até o centro espírita. É a nossa irmã dor, como diria Sheila. Então nós chegamos ao centro espírita pela dor, fomos levados até lá. Muitas vezes por um irmão caridoso, um amigo, um instrumento de Jesus, que fala: olha, tem uma casa lá em Angra, funciona quarta-feira. Puxa vida, você me leva? Levo. Mas vejam, quantas vezes estava falando com as minhas irmãs aqui antes de começar a reunião, né? Lá na nossa casa, que é uma casa basicamente de cura, tem um atendimento espiritual, e às vezes você atende a pessoa e ele fala assim: não, eu sou médium, não, eu sei que eu tenho uma tarefa espiritual, não, há 20 anos atrás eu conheci um centro, eu cheguei a fazer um estudo, e aí? Mas depois eu fui deixando, a vida foi vindo, e ele está retornando, não é? Então, é como se fosse um encontro com Jesus em duas etapas. Tal qual o cego de Betsaida, né? Você teve o primeiro encontro com Jesus, você começou a ver, mas você não está vendo muito claro as coisas da vida, as preocupações da vida, as obrigações do trabalho, foram nebulando novamente os seus olhos.
e você precisou de um segundo encontro com Jesus, muitas vezes 10, 20, 30 anos depois, para você começar a ver direito. Alguns mestres espirituais fazem uma leitura simbólica muito interessante. Eles dizem que estas etapas, esta mão de Jesus que abre um pouco a sua percepção, e você precisa novamente da mão de Jesus para ver, elas podem ser entendidas como a própria reencarnação. É como se a cada reencarnação fosse abrindo um pouco a névoa e a gente fosse vendo um pouquinho, e vendo um pouquinho, e vendo um pouquinho, até que a gente consiga enxergar. Até que a gente consiga enxergar o que de fato importa. Porque quando Jesus fala da visão, nesse sentido, minhas irmãs e meus irmãos, no fundo Jesus está falando do quê? Da sabedoria. É como se Jesus perguntasse: você consegue ver o que de fato importa? Você consegue ver o que de fato você veio fazer na Terra? É como se Jesus falasse para aquele fariseu que encontrou o cego de nascença. E a pergunta da nossa reflexão inicial não é quais cegos Jesus curou, quais cegos Jesus não curou? Basicamente, os cegos que Jesus não curou foram os fariseus, foram os doutores da lei, porque não quiseram enxergar. Então, o cego de nascença está diante dos olhos deles. E eles preferem falar do sábado ao falar do milagre. Então, esse é o verdadeiro cego. Mas ele só não enxergou porque ele não quis. Ele só não enxergou porque ele resistiu. Eu ouvi uma vez do mentor espiritual a seguinte frase: Deus nunca falta. Quem falta é o homem. Como a dizer, Deus está sempre aqui. O amor de Deus, a luz divina, está sempre em volta de você, é só você abrir o olho. Quem leu André Luiz, no nosso lar, ele está no umbral, mas o benfeitor espiritual só apareceu naquela hora? Não. Os amigos espirituais vão dizer, a gente estava aqui o tempo todo. Mas você não via. Porque a sua resistência, o seu orgulho, o seu negativismo não permitia ver. Querem ver os fariseus numa outra roupagem, minhas irmãs, meus irmãos? Nós temos uma casa de cura, mas tem diversas casas de curas, graças a Deus, pelo Brasil. Então, quantas vezes o sujeito vai no centro espírita e com a permissão divina, porque a cura é de Deus, não é dos homens, esse sujeito cura de um câncer, de um tumor. Aí ele volta lá no médico, o médico faz os exames e fala, ué, cadê o tumor? Aí ele fala, então, doutor, eu fui lá na casa espírita, eu conheço um caso que o médico que cuidou dessa senhora, que tinha tumores nas mamas, é ateu. E ela, muito irônica, falou, então, doutor, eu fui lá na casa espírita daquelas coisas que não existem, e as coisas que não existem curaram o câncer que existia. E o homem mandou fazer o exame 1, o exame 2, e no final ele começou a questionar se o primeiro exame estava certo. É o cego. É o cego que não quer ver. Ele não é muito diferente do fariseu que está diante de um cego curado na frente dele e fala que Jesus é do demônio porque fez isso no sábado. E querem saber? Jesus fez de propósito. Porque no começo da passagem não fala que Jesus fez o barro?
Quem tiver curiosidade, procure na internet os 39 trabalhos proibidos no sábado. E um dos trabalhos é fazer barro. Então, ali, Jesus estava querendo mostrar para as pessoas o seguinte: para com esse formalismo. Seja sábio, veja o que importa. Eu curei um cego de nascença e você está preocupado com o dia da semana que eu curei. E aí, minhas amigas, meus amigos, nós espíritas temos que tomar cuidado. Porque às vezes a gente é um tanto quanto fariseu e formalista. Às vezes a gente se preocupa com a vírgula, com o ponto, com o detalhe do detalhe do detalhe. E o amor fica em segundo plano. Né? Às vezes você tem um espírita que é só cabeça. Ele debate todos os textos, toda a codificação, ele debate todos os estudiosos, mas daquilo sai o quê? Emmanuel tem uma frase linda em que ele diz: no céu, quem muito amou vai à frente de quem muito sabe. Então, chegando um pouco mais para o final da nossa reflexão, eu tenho cego de Betsaida, eu tenho cego de nascença, eu tenho cego de Jericó, que é a prova máxima da fé. Eu abro mão do que me garante a existência, que é aquela capa, porque eu tenho tanta certeza de que Jesus é o meu Salvador, dizia aquele cego, que eu abro mão de tudo em direção a isso. No fundo, lembrando de outra lição, é como se ele dissesse: o meu tesouro está lá, não está aqui. Nós temos o cego de Betsaida, que, a bem da verdade, representa a maioria de nós. Porque provavelmente na escala da cura do cego, a gente está no primeiro curso. A gente começou a ver, a gente vê nacos, mas a gente ainda não vê plenamente. E tem o pior de todos os cegos, que é o cego de orgulho e o cego de interesse, que é o fariseu, que é aquele que não consegue ver. Para terminar, você tem aquele que enxerga plenamente, você tem o cego total e você tem o que tem, como eu, problemas de visão. Né? A minha visão orgânica também não é das melhores, já basta a espiritual, que não é grande coisa. A minha orgânica, eu tenho um pacote completo. Deus me deu o combo. Eu não enxergo de longe, não enxergo de perto, eu ainda tenho astigmatismo, tá? Não é? Mas não vamos nos esquecer que, assim como existe o míope do olho orgânico, existe o míope espiritual. E a hipermetropia, que não é enxergar de perto, certo? E tem aquele que tem hipermetrofia espiritual. O míope espiritual não enxerga longe, só é capaz de enxergar o momento. Então eu só consigo ver o imediato. Eu não tenho perspectiva espiritual. Pandemia. Tem gente doente, tem gente desencarnando. Eu consigo olhar um passo à frente? Eu consigo olhar longe e perceber a transformação da Terra está se dando? Estamos evoluindo para um mundo de regeneração? Não, eu só consigo olhar aqui, ó, o meu dia, o meu problema. Nossos irmãos lá no Sul passando por um teste gigantesco. E tem gente que veio hoje no meu trabalho reclamar comigo de coisas tão ridículas, tão minúsculas, que estavam no umbigo dela. Esse é o míope espiritual. Eu não consigo ver nada longe, só vejo perto. Nada mais perto do que eu, do que eu. Então eu só vejo. E tem o segundo, que ele não consegue olhar de perto, ele só olha de longe. Hipermetropia. Lá longe eu enxergo, perto eu não enxergo.
Quem que é esse? Esse é aquele que adora ver o defeito dos outros. É assim, ó. Estou na casa espírita, vai ter o almoço. Salão grandão, 20 metros. Eu estou aqui trabalhando, cortando aqui o meu tomate, mas eu consigo ver que a fulana que está a 15 metros de mim está fazendo o trabalho dela errado. Meu tomate está todo torto, mas eu consigo ver que ela está fazendo o trabalho dela errado. É Jesus novamente. Ó, você vê um cisquinho no olho do teu irmão lá longe. Tem um tronco no seu, você não consegue ver. Esse é o sujeito com hipermetrofia espiritual. Então, minhas irmãs, meus irmãos, encaminhando para o final da nossa reflexão, vamos pedir a Jesus que nos guie para que a gente consiga ver, que a gente consiga ver primeiro e antes de tudo a nós mesmos. Que a gente consiga ver primeiro e antes de tudo os nossos defeitos. Mas, sobretudo, que a gente consiga ver que a mão divina está sobre nós. Que Jesus está no leme, como disse Meimei na lição inicial. Que a gente consiga ver que está tudo sobre uma ordem perfeita e divina. E aí, como dizia Paulo de Tarso, a gente vai conseguir em tudo dar graças, porque tudo está sobre uma ordem daquele que é o perfeito amor, a perfeita sabedoria e a perfeita justiça. Muitíssimo obrigado, meus amigos, minhas amigas. Foi mais uma vez uma alegria estar com vocês. Em Marcos, nossa, quantas reflexões você nos trouxe, né? Inicialmente, trazendo questões filosóficas para a gente começar o que é cura, o que é ser cego, né? E essa característica que os professores têm é fascinante, né? Porque são perguntas difíceis de responder, né? O que é vida, o que é saúde, enfim. São questões difíceis, é mais fácil explicar o que é a bicorporeidade, sem dúvida, né? Mas, Marcos, quando você estava falando para a gente fazer a reflexão de qual cego a gente se enquadrava, e eu fiquei aqui tentando, né, buscar nos meus arquivos, eu acho que assim, acho que todos nós vamos ficar aqui, né, tentando entender em que momento, porque se a gente não é mais aquele cego total, a gente está começando a ver alguma coisa e a importância da gente ser, né, muito firme nesse propósito, né, de olhar o além. E só temos a agradecer mesmo a você. E agora eu queria abrir para o pessoal aí, para poder, quem quer fazer comentários, perguntas, e, né, para o Marcos, gente. Fiquem à vontade. Bem, Fica... Marcos, como sempre, a prosa sempre é muito boa, né? Porque Opa! O Luiz Fernando fala assim: hoje a prosa vai ser boa, porque o Marquinho vai conversar sempre com alguém, e a prosa é muito boa mesmo, é sempre muito gostosa. Então, você falando dessa última fala sua, né? Da questão daquele que olha só de perto, aquele olha só de longe, e a gente percebe que, assim, acaba que a gente está acompanhando muito essa questão do Rio Grande do Sul. E você percebe nos depoimentos que tem pessoas que só enxergam de longe e tem outros que só enxergam de perto, e tem aqueles que conseguem ver o todo, né? Então, você vê depoimentos de pessoas que estão ali, que estão se cobrando muita coisa, sabe? Infelizes demais, não sei se eu consigo. Elas estão revoltadas com o que aconteceu. Você está entendendo? Estou aqui, perdi tudo, olha a situação. Tem outros que falam, graças a Deus eu estou vivo, a gente consegue levar essa vida, minha família, né? Alguns se foram, mas nós estamos aqui lutando. Então, a gente, o que você me trouxe, eu fui me remetendo a todos os não só a mim, mas assim, atualmente os depoimentos que a gente tem escutado, e a gente vai percebendo, não é? A diferença, né, dos cegos, né? E, óbvio, Sim. no começo a gente fala assim, não, eu sou de Jericó, mas depois eu fico na dúvida
Eu fiquei na maior dúvida, que eu acho que É. eu tô lá perto da Betsaida, né? Porque o Corazim e Betsaida eram cidades amaldiçoadas, e Jesus foi a maior parte das curas ou das coisas que ele fez foi nessa cidade que não aceitava ele, né? Um contraponto tão interessante. Então era isso, você me lembrou muito, e a gente faz reflexões importantíssimas. Muito obrigada, Marcos, por Ah, estar que bom. conosco Eu que aqui. agradeço. O Álvaro está de mão levantada, Álvaro? Tá. Seu som está. Oi, oi. Boa noite, Marcos. Boa noite. Quando você falou de cego, eu me lembrei aí em Ana tem um cego muito bom da nossa doutrina espírita. Eu recordei do, do Fabiano Alonso, Entendi. ouviu? Ele Ouvi. está falando de um rapaz que é daqui de Angra, que é o Fabiano, que frequenta, acho que é Fabiano o. Alonso. É. Isso. Isso. Ah, É Afonso, na verdade, é Fabiano ah, Afonso. é? Perdão. Af- É, ele falou Alonso mesmo, mas é Fabiano É. Afonso. E esse rapaz, ele frequenta uma casa espírita e ele está dentro da situação em que ele acabou se encontrando, né? Porque a questão da cegueira dele já foi na fase adulta, né? E a cegueira Uma, é física, pelo jeito, né? é, Ele está procurando. e ele está falando que o Fabiano é muito bom, é É. um rapaz bom. Que bom, meu caro. Fico feliz. Mas você sabe, Miriam, uma colocação que Olha, dá uma licença, meu nome é toda, Solange. toda. Falando do Fabiano, fisioterapeuta, que eu acho que é esse que ele está falando, o É esse Fabiano mesmo. ganhou o Prêmio Internacional de Canoagem em mar aberto da Europa, e canoagem sozinho, sem guia, sem nada. E ele treinando sozinho, ele fazendo tudo sozinho. Além disso, ele faz palestras e ele é um fisioterapeuta de mão cheia e quiroprata, entendeu? Então, assim, ele se superou de várias e várias formas. Eu tenho um outro daqui do Camurim também, que é baixa visão e agora ficou cego de vez, Márcia, que é maratonista, tá? Corre com guia e já ganhou alguns prêmios em Angra, no estado do Rio e no Brasil, entendeu? Então, assim, a cegueira vai do ponto de onde você vê. Ele é muito bem adaptado à cegueira dele, entendeu? Ele chega, Ah, entra no meu consultório, senta na cadeira, conversa comigo como se ele estivesse me vendo, tem uns olhos azuis lindos, entendeu? E você fica, assim, apasmada com o diálogo dele, entendeu? E isso é ele, maravilhoso, né? Maravilhoso. entendeu? Então, assim, todos nós temos cegueira, todos. Não há quem não tenha, entendeu? E a gente vai se vendo conforme as fases da vida, dentro de cada uma dessas fases de cegueira também. Porque eu acho que a gente, dependendo da fase da vida, o jovem tem uma cegueira de um tipo, o de meia idade tem, o idoso vai ter uma outra visão, e cada um vai ter esse amadurecimento do espírito durante a vida na carne, ele vai trazendo visões que você antes não tinha. E isso, para mim, é uma coisa assim muito interessante, porque quanto mais eu envelheço, mais eu estou dando valor, e eu estou com 63 anos para 64,
eu estou dando valor a coisas que eu antes não dava. E estou me aborrecendo muito menos com coisas que antes eu me aborrecia fácil, Sim, isso aí. entendeu? Mas, Então, a gente, durante a nossa vida, a gente também caminha nessa cegueira, sim. né? E vai abrindo a nossa visão espiritual passo a passo. Pura verdade. É isso. Gente, alguém mais? Fiquem à vontade, vamos aproveitar o Marcos aqui. Marcos, Eu estou no cego de Betsaida, então não tem nem a É, menor. Todo mundo. é. Minha irmã, é fácil saber que a maioria de nós está no cego de Betsaida por uma coisa simples. Quando você pega o final da passagem do cego de Jericó, ele fala assim: automaticamente se curou e automaticamente ele passa a seguir Jesus pelo caminho, ou seja, ele torna-se um discípulo de Jesus, seguidor, né? Eu tenho um grande amigo espírita que ele fala assim: você é seguidor de Jesus ou simpatizante? Né? Aí a nossa tendência é dizer: não, eu sou um seguidor de Jesus, né, Miriam? Né? Eu sou Jericó, que é isso? Aí ele fala: é fácil. Seguidor é aquele que vai onde o outro vai, não é? Se eu estou seguindo a Miriam, se eu estou seguindo a Márcia, onde ela foi, eu fui. Né? Você vai para uma festa, onde é? Não sei, me segue. Onde aquele carro for, você vai atrás. Isso é um seguidor. Aí a pergunta é: será que a gente vai onde Jesus foi? Será que a gente anda o que Jesus andou? A gente anda uns passinhos, né? Solange está certa, mas a gente, na verdade, está nesse meio do caminho, né? Aí você acorda de manhã e começa a seguir Jesus. Aí, nossa, me deu um problema aqui. Você fala: Jesus, dá um tempinho aí, espera que eu tenho que resolver uma coisa aqui. Aí vem a tua raiva, dá-lhe a pouco você, esqueci Jesus. Aí você corre para tentar alcançar, né? Então a gente é essa figura, não tem jeito, né? E é muito simples, eu até brinco e espero não ferir a sensibilidade de ninguém com isso. É o seguinte: onde você está? Na Terra. O que é aqui? Planeta de expiação e provas. Quando? Transição, ápice da transição planetária, né? Eu não sei vocês, mas do que eu fui informado, eu tive muita e muita e muita reencarnação. Então, quer dizer que é muito provável que, na maior parte do tempo, eu fui mais simpatizante do que seguidor, né? Tivesse sido um seguidor, provavelmente já estaria em outra condição, né? Mas não tem problema, porque no final das contas, no final do dia, o que importa é, ao final do dia, ao final do mês, ao final do ano e, por que não dizer, ao final da vida, né? Ao final do dia, eu sou um pouquinho melhor do que eu era no começo? Se você puder dizer sim, o dia já foi ganho. Acho que Georgia que iria falar, não é, Georgia? eu só ia fazer um comentário que eu achei muito, muito interessante. Eu não tinha pensado ainda por essa perspectiva, da questão que você colocou, né? Que Jesus curou a cegueira de alguns e fez outros ficarem cegos para que pudessem enxergar, né? No caso de Paulo, eu achei muito interessante essa, essa colocação. Eu não tinha pensado ainda por isso, né? Como que Saulo, no caso, como que Saulo se curou da sua cegueira, ficando cego dos olhos físicos, né? Né? Você sabe, minha Então, irmã, quando é que eu aprendi isso? Uma vez o nosso mentor maior da casa, ele estava explicando para a dirigente que dava passagem a ele, né? Basicamente o seguinte: há pessoas que vêm ao centro espírita porque têm uma doença, uma dor, e elas querem o mais rápido possível o quê? Curar-se da dor física. Aí ele falou assim: essa pessoa começou a vir ao centro espírita, ela começou a ler o evangelho, ela está começando a fazer oração,
ela está começando a fazer o evangelho no lar, e ele brincava e dizia assim: se eu curá-la agora, esse despertar vai embora. Então, naquele momento, né, aquela pessoa está dizendo assim: Senhor, me dá um remédio para essa dor. Mas Deus está respondendo: minha filha, a dor é o remédio. Muito interessante, porque inclusive, né, quando a gente fala da dor, a gente considera a dor algo ruim, com certeza. Ninguém gosta de sentir dor, até quando você contou lá, né, das mães hoje em dia acham que os filhos não podem sentir dor. Um simples tombo, não chora, meu filho, eu vou curar a sua dor. Não, deixa ele aprender a curar a dor dele. Claro que você vai socorrer, mas existem os exageros da situação. E eu sempre interessante, por causa da questão mesmo da profissão, né, de dar aula, eu falava para os meus alunos: vocês acham que a dor é boa ou ruim? Ah, é ruim, ficava aquela discussão, eu deixava assim, não, vocês têm certeza disso? Ficava provocando, né? Ah, tá bom, então tá. E se você não tiver uma dor de dente, como é que você vai saber que o seu dente está ruim? Ah, se você não cair, se machucar, quebrar um pé, se você não souber, não é a dor que vai avisar que seu osso está quebrado? Então, olha só, a dor ela não é ruim. Ela nos alerta de que alguma coisa não está bem. Então, a gente tem tanto a dor física para nos alertar daquilo que não está bem fisicamente, como a gente tem a dor para nos alertar que espiritualmente também a gente não está bem, né? E até, infelizmente, existem, a gente sabe que geneticamente acontece aquelas pessoas que nascem sem sensibilidade para dor, né? O quanto essas pessoas se mutilam, o quanto essas pessoas sofrem as consequências por conta de não sentirem dor de espécie nenhuma. No caso, fisicamente falando, não emocionalmente, espiritualmente, mas fisicamente falando. Então, a dor é algo que a gente tem que analisar, né, como um alerta de que algo não vai bem. Então, é interessante esse movimento de mostrar ali a situação, né, da palavra, o que ela significa realmente, não apenas, dor, não quero nem falar isso, nem fala em dor para mim, né? Cada um com suas dores, né? É pura verdade, pura verdade. Só uma brincadeira, Jorge. Outro dia eu ouvi de uma amiga que é médica, né? A pessoa fala assim: eu estou morrendo de dor. Ela falou assim: não, você está tendo dor para não morrer. É Que bom. interessante, interessante. Que é o corpo, né, avisando, olha, tem algo que não está legal, vai cuidar, né? Não, e isso, só um Solange, minutinho, isso é oi, só sim. para a Solange, eu sei que quer falar, mas isso aí é uma coisa muito interessante, até o que a médica falou, né? A resposta. Por quê? Às vezes a gente sente a dor, mas a gente nega essa dor, e quando a gente de repente vai procurar, essa dor realmente já está, né, nessa situação. E eu digo para você porque eu vivi isso bem há pouco tempo agora com a minha cunhada, que acabou falecendo de um câncer de intestino, ela faleceu pós-cirurgia, né? Mas ela vinha negligenciando ou disfarçando essa dor desde o meio da pandemia. Então, toda vez que ela sentia dor, a justificativa dela era: eu comi alguma coisa que me fez mal, daqui a pouco passa, vou tomar um remedinho. Só que isso não passava nunca, mas na cabeça dela era alguma coisa externa, uma comida, algo que fez mal, um mal-estar. E o que aconteceu? Quer dizer, a dor ela é alerta, mas se a gente não prestar atenção nesses sintomas, e daí serve também, como a gente está numa reunião, um ESG, né, que é um estudo da doutrina, também serve para dor espiritual, né? Sim. Solange, Eu, a gente tem que pensar muito nisso mesmo. A dor é um alerta. E a dor emocional, muitas vezes, ela aparece até antes da física, entendeu? Muitas vezes você começa irritação, irritabilidade, sensação de depressão, alteração de sono, etc. e tal, e aí você vai adoecendo, vai adoecendo.
E aí começa a baixa imunidade, aparece isso, aparece aquilo, e culmina num câncer, entendeu? Então, assim, eu passei por essa experiência, eu não quero para mais ninguém. Então, agora, por exemplo, eu fiz um burnout de trabalho, eu fiz uma estafa, uma baita estafa. Eu tive que entrar de licença e eu tenho que tomar a decisão de não retornar àquele local de trabalho, voltar para aquele local, porque ele estava me consumindo muito mais energia do que eu estava conseguindo produzir para fazer todas as solicitações e eu já tenho tempo para aposentar, do que eu retornar para auxiliar a população e quem vai adoecer de verdade, muito pior do que já estou, sou eu. Aí. Gente, mais alguém? Fique à vontade. Eu só lembro de uma frase de Emmanuel que é muito bonita, né? A definição dele de saúde, né? Que é a perfeita harmonia da alma, né? Eu acho que ela é muito maior do que a da OMS, né? Porque eles falam até em ecologia social, eles aumentaram muito, Ciclo, né? ciclo, Né? Então, não é só falta de doença, na verdade. E é lindo isso que Emmanuel fala pra gente, né? Será que um dia? Por isso que a gente É, sente dor, porque a gente não tem harmonia. Marcos, sobre a passagem ainda do cego de Betsaida, né? Eu acho que aquela parte que Jesus retira ele, né, do local, o cura lá fora fala para ele, não volta. Isso aí é uma coisa muito interessante. Se a gente não conhece o contexto, né, daquele local muito rígido nas tradições, costumes, né, que não aceitavam a boa nova, o evangelho. Então Jesus fala para ele se privar daquele espaço. E aí nos chama muito a atenção que ali foi uma escolha dele, se ele Sim, voltaria ou não estar naquela ambiência, não é? E isso serve muito para nós. Quando a gente faz a opção por seguir Jesus, a gente tem que fazer essa escolha de alguns ambientes, né? A gente, não estou dizendo somente ambientes físicos, aí a gente vai ampliar, né? A nossa casa mental, né? Em que padrão vibratório nós vamos mantê-la. Então, é muito ensinamento, né, gente? É é, muito Porque cada um ensinamento. de nós tem a sua Betsaida, né? Ah, exatamente, sim. O problema é a gente saber o exatamente. tamanho dela. É. Você sabe que vocês falaram uma coisa que é muito, muito, muito relevante. E remete a uma outra lição de Jesus, né, que é do vinho velho, né? O vinho novo em odre velho, Odre né? velho. Em que ele vai dizer assim, não tem jeito, assim. Você quer um vinho novo numa estrutura velha, você vai estragar os dois, né? É quase como dizer assim, você quer, e aí você vê como Jesus é perfeito, tudo se encaixa. Aí tem uma outra lição de Jesus que ele fala assim, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem a perdê-la por amor de mim e do evangelho, a salvará. Mas ele está falando de vida em dois estágios, né? Ele está falando da vida material, das convenções, das comodidades, ou da vida no sentido aí sim do Emmanuel, da plenitude da alma, né? E você sabe, minhas caras, a gente vê tanto isso, que às vezes a gente faz atendimento fraterno e atende a pessoa e recebe lá orientação espiritual, fala, irmão, olha, é o seguinte, você tem mediunidade, você tá, dependendo do caso, além da mediunidade, é um espírito que tem um compromisso, que muitas vezes está naquela agonia, porque ele tinha um plano reencarnatório específico, né? De trabalhar numa casa espírita e tal. E aí a pessoa fala, não, então, mas sabe o que acontece? Tem meu marido, minha esposa, tem meu trabalho, tem meu pai, tem minha casa, tem... no fundo é como ele estivesse dizendo assim, não, mas é que Betsaida não me deixa sair. Aí não tem jeito, né? Aí, quem sabe na próxima encarnação É, a gente deixa a gente sair da lá, né? Não, duro que a gente traz a Betsaida da gente para casa espírita. Ainda tem isso, né? E aí é o problema.
Gente, quem mais gostaria de fazer observações? Tem gente quietinho aí. Então, Marcos, acho que todo mundo acho que está refletindo, né, sobre tudo que você nos trouxe. Em nome do Grupo Espírita Meimei, nós só temos a agradecer a você por mais uma vez estar disponível para estar conosco, trazer mensagens assim tão profundas e tão atuais e tão da gente se encaixar, né? Como foi da outra vez que você esteve conosco. Só temos a agradecer mesmo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, é sempre uma alegria, muito prazeroso estar aqui. Pode me chamar de novo, que não precisa nem de 11 meses, viu? Pode chamar antes. Opa! Que bom! Isso é ótimo. E Marcos, para aqueles que ainda não conhecem o seu trabalho virtual que você faz nas redes, fala um pouquinho para a gente, né, do trabalho que você faz sempre no encontro com Joana de Ângeles, não é? É encontro? Na verdade, assim, eu não tenho um canal, alguma coisa, eu faço para vários irmãos de várias casas espíritas, né? Aí, se a pessoa tiver interesse, é só digitar lá no YouTube Marcos Bernardi Espiritismo ou Marcos Bernardi Palestra. Aí, graças a Deus, aí são várias casas, né, que a gente faz um trabalho como esse que eu estou fazendo aqui hoje. Poxa, aí, que Mas legal. vocês estão estudando, ai meu Deus, a obra de Kardec, a última, Obras que vocês estão próximas? fazendo, obras póstumas, né? Que vocês estão fazendo as Óperas Póstumas. lives. Isso, Óperas Póstumas é um programa do Fernandinho, né, do E do Luiz Fernando, Fernando, isso, vai. no canal Amigos da Luz, salvo Amigos da engano. luz, isso. É, aí é um programa dele que eu contribuo com ele lá, mas é um programa dele. Luiz Luiz Fernando Fernando Bahia, vai estar com Obras a Póstumas. gente também. É, Vai. esse fala, hein? Aí você Esse uma vez fala, você hein? fez fez também com o Marcos Amaral de Porto Velho. Isso, Então, Sim. chamei ele também. ótimo, hein? Tá bem, já tá bem, chamou só gente boa aí. Chamei ele Muito bom. também. Foi ótimo. Bom. Marcos, então, para que a gente possa encerrar esse momento de tanto esclarecimento, queria saber se você poderia fazer a nossa prece final. Ah, pois não, pode deixar. Deus, Pai de amor e luz, Senhor, por tantos anos vagamos pela escuridão do nosso orgulho e da nossa vaidade. Por tantos anos e tantas vidas, Pai, a vossa luz diante de nós, as flores do vosso jardim, a beleza do vosso amor diante de nós. Mas o nosso orgulho nos cegou, nossa vaidade fechou os nossos olhos. Pai Santíssimo, ajuda-nos a ver. Ajuda-nos a ver aquilo que é essencial, que nos liberta de tantos equívocos, de tantos sofrimentos pueris. Mestre amado Jesus, ajuda-nos a ver as vossas pegadas que nos encaminham à libertação do nosso espírito. Mas, sobretudo, Mestre amado Jesus, como o Senhor nos ensinou, ajuda-nos a vê-lo no sorriso de uma criança, num doente que pede amparo, num idoso abandonado. Ajuda-nos a ver, Senhor, o vosso rosto em cada irmão nosso, em cada irmã nossa do amado Rio Grande do Sul. Que possamos, nesse momento, ver o Cristo em cada um deles. Que possamos enviar o nosso mais profundo amor, a nossa mais profunda confiança em Deus a todos eles. E assim, como nos ensinou o Cristo, que possamos ser puros de coração, porque os puros de coração verão a Deus em tudo, em todos, a todo momento. Que assim seja, graças a Deus.
Que Jesus te ampare, Marcos, nesse seu trabalho de semeador do bem, de luz, de esclarecimentos. Mais uma vez, obrigada e uma boa noite a todos vocês. Fiquem com Deus. Boa Fiquem com noite, Deus. Boa obrigada, Marcos. noite. Boa noite, boa noite. Boa Boa noite, noite. obrigado. Ia brincar que a Noêmia está bem dentro do tema, né? De óculos escuros à noite. Será que ela fez a cirurgia da Fez, outra, fez. né? Ah, tá, Já tem joia. mais de uma. Gente, Fez. a minha internet caiu. Eu Caiu, né? fiquei assim, Eu vou botar lá atendido. para. Isso, coloca lá, que aí quem não pôde ver, Eu é mando o link para imperdível, né, ele gente? também. Ele é muito bom, as Ele reflexões é que ele traz, né? Muito uma bom. turma boa Que também. bom. Beijo para vocês, viu? Tchau, Semana que gente. vem é você, né, Jorge? Caramba!